Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, né, a respeito da pandemia do coronavírus, né? E mais uma vez aqui vamos trazer o debate, né, da crise ambiental e a questão do coronavírus, né? Debate esse que foi feito, né, muito bem feito pela professora Fabiana, e novamente vamos realizar o debate para a gente aprofundar um pouco mais, trazer novas visões e tudo mais, né, com o Wilson, Wilson Cabral. Wilson, por favor, antes da gente começar, se apresente. Bom, eu sou Wilson Cabral, sou oceanógrafo com doutorado em economia ambiental e lido com essa questão de sustentabilidade, mudanças climáticas e essas questões associadas aí à docência, né, ensino, pesquisa e extensão. Sim, Wilson, muitas das pessoas falam, né, que relaciona essa questão do coronavírus, né, com a pandemia, né? Inclusive, inclusive muitos falam que né, digamos assim, que nós chegamos em pontos, né, bastante complicados de se explorarem, né? Não sei se você chegou a acompanhar um aquela série, o Cidades Invisíveis, mostra um pouco isso, né? Do homem invadindo territórios que ele não conhece, né? Em áreas que ele não conhece. Na sua opinião, é isso que está resultando nessa pandemia que nós estamos vivendo? Olha, eu diria que de certa forma sim, né? Nós temos aí diversas áreas em expansão da atividade humana para vários fins, né? Desde a expansão para a ocupação propriamente dita, mas também a ocupação para a exploração de recursos, né? Para a obtenção aí de recursos que dão suporte a essas outras ocupações. Então, dão suporte à vida como ela é concebida hoje, como ela é realizada hoje no planeta, a vida humana. Né? Então, sim, são ambientes degradados, né, e vários deles, e alguns com uma degradação massiva, né, então muita área degradada, área que quando existia ali uma, um ecossistema, né, um sistema natural, você tinha relações que foram quebradas, né, diversas funções ecológicas que foram quebradas. E certamente, né, eu poderia afirmar que certamente essas relações quebradas envolvem, por exemplo, um vazamento de determinados, o transbordamento de determinados vírus, né, ou bactérias, enfim, de um ambiente em que naquela situação ele tinha um certo controle, para um ambiente completamente diferente em que ele tem tá um passo do contato humano, né? Então, se a gente for fazer um encadeamento do que aconteceu nos primórdios aí da Covid, é algo nesse sentido, né? Você tinha em Wuhan um mercado de vendia aí alguns espécimes, né, para uso humano, alimentação, e que poderiam ter sofrido uma interveniência de uma outra espécie que geralmente era mais contida, era mais territorialmente contida, estava em um ambiente mais equilibrado, e, no entanto, saiu desse ambiente e passou a ter uma influência direta ou indireta sobre outras espécies que têm relação com o homem. Então, essa transferência e as mutações que ocorrem a partir dessas mudanças podem nos afetar, como a Covid está nos afetando. Né? Um vírus diferente, novo para nós, e com um poder de letalidade, ainda que relativamente baixo,
mas de alta transmissibilidade, né? E aí, com isso, você tem a epidemia que a gente tem, a pandemia que a gente tem hoje. Sim, então, assim, pode-se concluir, né, que o principal responsável, né, por essa expansão, né, que acontece no mundo seria o capital, na sua ânsia de buscar novos lugares, acaba, né, digamos assim, desrespeitando, né, essas áreas, né, digamos assim, desconhecidas. Guilherme, eu não gosto muito dessa classificação, dessa qualificação, né? O capital é o principal responsável por tudo isso. Não acredito que seja isso. O responsável é a atividade humana, né? A gente pode até dizer, olha, a atividade humana predominante na Terra hoje está vivendo, está dentro de um ambiente, vamos dizer assim, capitalista. Então tá, então, você pode fazer essa associação, mas não que seja o capital necessariamente, né? Você tem aí diversas outras tentativas, né, de regime econômico ou político que não necessariamente eram capitalistas, mas que também provocaram degradações ambientais. Então, eu diria que a atividade humana é, sim, o fator primordial, é o que define essas né, degradações e define, então, as consequências delas. Né? Sim, mas ao mesmo tempo, Cabral, eu acho que a gente precisa responder, né? Porque pelo que os próprios especialistas falam, né? Existe a possibilidade de novas pandemias também, né? Tipo, sabe-se lá qual que vai ser a próxima, né? Imagina uma pandemia com um vírus, né, parecido com o Ebola, né? Que desgraça que seria. Então, né, a gente precisa reverter, assim, independente do regime, que acho que é algo que a gente pode, em um outro determinado momento, discutir isso, a gente precisa dar uma resposta para isso, né? É possível reverter essa crise ambiental? O que precisa fazer? Bom, eu antecipando um pouco a sua resposta na verdade, na carona da sua questão, eu diria o seguinte: a gente, sim, é possível que venham novas pandemias, né? Agora, antes de mais nada, é preciso, se a gente quiser se manter enquanto civilização, é preciso que a gente ultrapasse essa pandemia, que a gente sobreviva a ela, né? Então, hoje a gente está vivendo o que a gente achava que era o fim da pandemia, a gente está vivendo talvez o pior momento. Né? Então, esse vírus sofre mutações e a gente está num processo que nem dá para dizer, olha, o que seremos no futuro. Né? Você falou bem, eu tenho usado esse exemplo, a questão do Ebola, né? Por quê? Há uma linhagem de vírus, né, o SARS-CoV, né, que é o vírus da Covid, SARS-CoV-2, vejam, já é 2, né, não é o primeiro, vem de uma certa linhagem. Né? E essa linhagem ela trouxe algumas manifestações um pouco diferentes. Então, tem alguns que são mais transmissíveis e menos letais, outros são mais letais e menos transmissíveis. Né? Então, o ebola, por exemplo, é um vírus altamente letal, mas de baixa transmissibilidade. Uma hora que uma mutação aumentar essa taxa de transmissibilidade e aumentar a letalidade ao mesmo tempo, e isso pode causar né, até mesmo uma extinção em massa, né? Quem sabe? Então, aqueles filmes, né, pitorescos, né, que a gente ficcionais da década de 20 anos atrás, por exemplo, de extinção em massa de seres humanos, e aí, na verdade, você tinha lá uns pequenos grupos sobreviventes, etc., podem estar sendo a tônica, né, no nosso futuro próximo. Então, antes de mais nada, a gente tem que sobreviver a essa. Né? Esse é um primeiro aspecto. O segundo, sim, se a gente quer sobreviver e queremos nos manter como sociedade planetária, a gente precisa lidar com isso, porque certamente nós viveremos outras situações similares ou piores. Tá? Então, a continuar como a gente vai.
Então é preciso. Você me perguntou, e tem como parar? Tem como mudar, reverter esse processo? Eu diria, vislumbrar tudo que a gente vê hoje é muito difícil. É muito difícil. Tá? Então, o modus operandi, né, vamos voltar ao teu termo, capital, do capitalismo atual, ele está caminhando, de certa forma, de uma maneira quase inercial, e que é dificílimo quebrar essa inércia. Por mais que a gente identifique os problemas, por mais que a gente reverbere esses problemas, muitos sabem desses problemas, a questão da desigualdade, a questão da falta de oportunidades, a questão embora do aumento da extrema riqueza e do aumento da extrema pobreza, sob esse modus operandi, mas as nossas ações para lidar com isso hoje são muito marginais. Tá? Então, eu diria que é muito complicado mudar isso. Agora, uma mudança, a manutenção da sociedade, né, do homem como espécie inclusive, entre aspas, dominante, vai depender de uma mudança nesse patamar, nesse padrão. Não tem Sim, dúvida. Agora, como operar essa mudança é uma pergunta para muito mais que uma entrevista. certo. Tem muito tempo aí para discutir. Oh, certo. Wilson, do ponto de vista, né, da área onde que você trabalha, né, era possível, é possível que prever que esse desastre mundial, né, que está sendo ainda o coronavírus, é possível prever que isso era possível prever, tipo, que iria acontecer uma pandemia? Ele não só era possível, como foi previsto. Né? Lógico que não exatamente como a gente está lidando com ela agora, quer dizer, mas já se previa que haveria, né, novas infestações aí de cargas virais, com vírus, inclusive, similares a esse que foi descrito, ao SARS-CoV-2. Então, isso já diversos estudos apontaram, a própria OMS recebeu orientação no passado sobre isso, no passado distante e no passado recente. Né? Então, isso é previsível. Tá? Previsível, sim. Eu não consigo precisar o momento e qual vai ser dominante ou qual vai ser a variação dominante viral. Agora, é previsível que a gente vá ser submetido, sim, vai ser uma infestação de vírus aí de toda sorte. E muito fruto justamente do que a gente comentou no começo, dessa degradação dos sistemas naturais. Né? Da chamada resiliência que nosso planeta, de certa forma, tem, e aí a gente não consegue voltar ao que era antes. Resiliência em vários sistemas, em vários ecossistemas, e a não reversão desses quadros vai levar a consequências cada vez piores. Sim, sim. E, e como que você vê esse quadro, né, de crise ambiental? Ele, assim, pelo que eu ando percebendo, né, ele se agravou muito no último período, no ponto de vista mundial, porque pelo que O eu que vejo você chama de último período, Guilherme? no último período, esses últimos anos, porque cada vez mais eu vejo que a crise ambiental ela se aprofunda, né? Eu falo isso no mundo inteiro, né? Cada vez mais parece que está mais quente, por exemplo, está mais quente a temperatura, né? Mais áreas estão sendo desmatadas ao redor do mundo. A gente teve problemas, por exemplo, no ano passado na Austrália. É uma tendência. Wilson, tá na escuta?
Wilson, seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Fala de novo. Estamos tendo algum tipo de problema aqui, né? Oi, você está ouvindo? Tô escutando. Pode falar. Então voltou. Mas então, só repete aí rapidamente a última questão que eu perdi aqui A última questão é o seguinte: pelo que eu venho acompanhando nos últimos anos, né? Isso falo do ponto de vista mundial, né? Parece que a crise ambiental vem se aprofundando, né? Só fazer um exemplo besta, eu lembro que no ano passado, né, embora tivesse sido cancelado por conta da pandemia, eu lembro que no ano passado, né, eu acompanho a Fórmula 1, né, e no ano passado estava se discutindo se iria ter ou não corrida na Austrália por conta de uma queimada. Acabou não tendo por conta da pandemia, né, mas existia uma questão da queimada antes, né? E cada vez mais parece que está tendo mais fenômeno dessa espécie, por exemplo, como na Argentina, na Patagônia, né? E eu queria que você falasse assim, tá se aprofundando essa questão da crise ambiental? Eu diria que, de certa forma, sim, está se aprofundando. Eu diria que o que está se aprofundando, principalmente, são os reflexos, tá? de anos e anos de degradação. Então, a questão das mudanças climáticas, né, em função do aquecimento global, é como se fosse um reflexo dessas emissões, por exemplo, de carbono, que se acumulam desde a Revolução Industrial, né, com picos de emissões a partir daí. Então, eu diria que sim, que não necessariamente os vetores dessa degradação estão se tornando piores, mas o que a gente está vendo é uma reverberação, uma resposta da degradação acumulada, de tudo que já foi feito. Até porque é o seguinte, essa questão de degradação ambiental, você vai analisar, ela não acontece de uma maneira uniforme por todos os países, né? Então, os países vivenciam em momentos, né, e sinais diferentes. O caso, por exemplo, da China, que se a gente pegar a China de 20, 30 anos atrás, né, nos últimos 30 anos, por exemplo, os últimos 30 anos, as primeiras 2 décadas desses últimos 30 anos na China foram de altíssima degradação, né? Então, todo aquele crescimento chinês foi baseado em uma exploração extremamente mal conduzida em relação ao ambiente natural. Parte, então, do que a gente está vendo é reflexo disso. Hoje, a China, inclusive, lidera algumas iniciativas de reversão dessa degradação, né, das ações que levam a essas degradações. Então, os momentos são diferentes, né? Não estou dizendo que a China hoje não parou a sua degradação ambiental. Não, pelo contrário, né, continua muito alta. Mas ela hoje já lidera algumas frentes que se dizem, né, menos impactantes e mais sustentáveis. A Europa, também de décadas atrás, poluiu bastante, degradou bastante e parou essa degradação, ou teve uma queda nessa degradação nos últimos 20 anos, não porque a Europa deixou de degradar pontualmente. O que acontece é que mudou, por exemplo, a produção industrial europeia migrou para os países asiáticos, né? Então, ela passou a poluir em outro lugar, né? Então, de certa forma, a gente vivencia momentos diferentes, né, em sentidos diferentes, inclusive de políticas que os países empreendem. Eu me lembro que eu morei na Austrália e eu peguei exatamente uma mudança desse sinal político, né? Então, a Austrália vinha com uma ação muito forte em termos de contenção, de mitigação climática,
e de adaptação climática por conta do aquecimento global, até porque era um dos países que poderia sofrer muito com isso, né? Toda a ocupação da Austrália se dá na linha costeira, né? Na zona costeira, no entanto, houve uma mudança de compreensão política e de orientação política, e houve uma mudança, inclusive, da forma como a Austrália lidava com essas questões. Você falou da Austrália do incêndio, né, dos incêndios florestais e tal. Isso aconteceu exatamente no momento em que houve essa mudança desse perfil político. Ela saiu, inclusive, perdeu seu papel de protagonista contra aquecimento global, contra mudanças climáticas, e passou a ser um país marginal nesse aspecto, né? Então, eu diria que isso não é uniforme, né? Há esforços multilaterais para que essa degradação e esse freio aconteça, essa degradação se reduza, esse freio aconteça, embora a gente já acompanhou aí de perto, esses esforços têm sido vãos, né? Então, nos últimos tempos, tem havido muito problema para lidar com as negociações em torno desses acordos multilaterais, o Acordo de Paris e assim por diante. Eu quero crer que a pandemia ela deu sinal, né? Então, alguns países que haviam se negado a discutir esses acordos estão mudando o seu perfil e passando a entender, a compreender e participar mais desse acordo. Os Estados Unidos é talvez a principal referência nesse sentido, né? Uma mudança de chave política, ele passou agora, voltou ao Acordo de Paris e possivelmente vai também protagonizar outros acordos multilaterais. Sim, então seria essa a principal lição que a pandemia deixa para a gente, ou a gente pode enumerar outras lições também que esse período deixa, que a gente precisa, digamos assim, aprender? Eu acho que a lição acho que depende do entendedor, né? Depende do espectador que está interagindo com essa fonte de lição. Se a gente for analisar, né, a pandemia sob suas várias interfaces, a gente vai ver lições para um monte de coisa, né? A gente viu, por exemplo, um escancaramento da desigualdade, né? Então, a gente nota claramente que há uma desigualdade muito grande, inclusive na forma como cada um tem para resistir, para lidar com a pandemia. Então, isso ficou escancarado. E para aqueles que são sensíveis a isso, isso pode significar uma mudança de comportamento, né? Para aqueles que são insensíveis a isso não vai ser lição, né? Então, acho que, sim, ela tem diversos elementos que podem se tornar lições, mas depende de como a gente apreende, né, essas lições, como é que a gente lida com esses elementos que podem apontar ou não lições. Eu digo isso até porque é o seguinte, havia uma expectativa junto a esses grupos que lidam com acordos multilaterais, né, junto à ONU, por exemplo, a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivos do milênio, que houvesse uma expectativa, que houvesse uma espécie de realinhamento de países, de realinhamento de pensamentos em prol dessa agenda de desenvolvimento sustentável, né, de ações em que se colocassem alguns freios na parte mais hostil da sanha, né, desse capitalismo, né, que desconhece pessoas, gêneros, né, e que atropela tudo. E alguns falavam, inclusive, numa espécie de retomada verde, né, da economia e algo nesse sentido. E, no entanto, a gente vê que as pressões hoje, por exemplo, há pressões do empresariado para abrir e liberar o comércio,
né? Porque estão preocupados com a economia, estão preocupados com isso ou com aquilo. Então, isso não parece que para alguns caiu a ficha, né? Inclusive, não parece que caiu a ficha nem que para a economia girar, a gente precisa de pessoas, né? E pessoas vivas, né? Então, sob esse aspecto, eu entendo que há lições, mas depende também do público que aceita ou não essas lições, né? Sim. E você poderia falar, né? é, Antes dessa pergunta, você citou muito a questão da Europa, né? De fato, a Europa, por exemplo, tem um tratamento um pouco mais, digamos assim, um pouco mais racional na questão do meio ambiente do que outros países têm, né? É, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esse tratamento que a Europa vem dando, né, para a questão ambiental, ela é suficiente para a gente frear novas pandemias ou precisa de algo mais, na sua opinião? Guilherme, tem uma coisa aqui na gestão de políticas ambientais, a gente chama de dumping ambiental, né? Eu comentei brevemente aí algumas palavras atrás, que é, por exemplo, a Europa se perdeu aí boa parte do seu parque operário industrial porque mobilizou esses parques para países asiáticos. Ou seja, num determinado momento isso foi para a China, né? As mesmas empresas, as empresas mantiveram seu capital predominante europeu, mas passaram a produzir na China, né? Por uma questão de menor custo de mão de obra e menor custo, entre aspas, ambiental, menor regulação ambiental, né? Então, recentemente, a gente chegou à notícia, por exemplo, que uma rede muito grande de supermercados europeus, especialmente franceses, né, uma rede importante, foi instada a responder num tribunal porque está indiretamente associada ao desmatamento na Amazônia, né? Por quê? Porque a rede revende alimentos ou alguns outros tipos de produtos que estão relacionados ao desmatamento na Amazônia. Então, como eu abri a entrevista falando que o que está, esse ambiente de degradação do planeta é provido pela sociedade, né, global, né, por todos. Então, não adianta, eventualmente, um país, por exemplo, estabelecer algum regramento muito criterioso, né, ambiental muito criterioso, e as empresas daquele país simplesmente mudam de país para poluir em outro lugar, mas continuar fazendo o seu fluxo de produção e comércio da mesma forma, né? Então, tudo está muito interligado. É difícil dizer que a Europa, né, dê exemplo, né, nesse sentido. É claro que, do ponto de vista regulatório, sim, né? A gente poderia muito bem se espelhar em muitas regulações europeias, que são muito boas. Agora, se elas não passam a ganhar uma universalidade, ou seja, se não passam a ser tratado em todo lugar da mesma forma, o que as empresas vão fazer é simplesmente elas saem de um lugar onde tem um caráter regulatório mais duro e vai para um lugar, né? Inclusive, a gente pode dar o exemplo aqui do Brasil mesmo, entre estados, né? Se o estado adota um padrão regulatório muito duro, é comum que empresas saiam desse estado e vão produzir em outro, né? Que são mais frouxos do ponto de vista ambiental, né? Então, para isso, a gente tem que ter políticas, uma espécie que a gente chama de up-down, né? Políticas que começam lá no meio nacional, vamos dizer assim, ou internacional, multilateral, e que vão fazendo uma espécie de downscaling, descendo para os níveis de estado, de país, de estado, de município, com a mesma pegada, vamos dizer assim, com o mesmo tipo de
dureza regulatória, caráter regulatório. Porque senão a gente cria distorções muito grandes, né? Um exemplo que é análogo é a questão fiscal, por exemplo. Você tem a guerra fiscal entre estados faz com que, se um estado adota um padrão muito rígido de impostos, né, de carga fiscal, ele corre o risco de que indústrias e outros produtores saiam desse estado e vão produzir em outros. Ou, pior, ele corre o risco de se criar uma cadeia de transporte e logística em que o produto sai de um estado, vai para outro, ganha um crédito tributário e volta, né? Então, isso tem um aspecto ambiental muito nefasto, porque você está transportando eventualmente mercadoria que não precisaria ser transportada. Você está tirando a mercadoria de um centro de consumo, levando para um outro local só para garantir uma remessa tributária e volta com essa mercadoria a um custo de transporte muito alto, mas menor do que a carga tributária que ele evita, né? Então, tem vários aspectos aí nessa questão, mas eu acho que, do ponto de vista regulatório, sim, a Europa tem experiências e tem políticas públicas bastante interessantes para essa contenção da degradação ambiental, né? Mas isso precisaria ter uma espécie de adoção, de universalização, para a gente não perder pelo dumping ambiental. Sim, agora eu pergunto o seguinte, você falou que é um problema amplo, né? Até você falou que é um problema amplo da população, mas você conseguiria pelo menos falar os grupos específicos, né, que estão por trás de desmatamento, né? É, não sei, grileiro, essas coisas todas? Eu dei uma cortada, eu não entendi se isso foi uma pergunta ou você fez um comentário. Não, eu queria que você falasse eu queria que você falasse assim, mais específico, porque você falou que era um problema da população como um todo, da população, né? Da sociedade. Você poderia falar assim, os grupos, pelo menos, quem tá por trás, pelo menos, do desmatamento, né, da destruição ambiental do mundo? Vamos lá de novo, Guilherme. Existem os grandes grupos, né, os grandes conglomerados aí que atuam no setor alimentício, no setor de agronegócio, né, fabricantes de fertilizantes, de agrotóxicos, enfim, grandes aglomerados, e inclusive alimentícios diretos e indiretos, né, aqueles que produzem, por exemplo, ração para animal, né? E para que alguns outros produtores de animais comprem essa ração, entram como intermediários na cadeia, compram essa ração e produzem a proteína animal final, que vai para o consumidor. Se a gente for analisar o começo e o fim dessa cadeia, lá no final da cadeia tem um consumidor, né? Quer dizer, se a gente identifica, né, vamos lá, por suposto, uma hipótese, identifica que a carne animal, né, a produção de proteína animal, ela é o principal vetor do desmatamento, não estou nem dizendo que é, mas por hipótese, tem pessoas que consomem a proteína animal, né? E essas empresas, todos esses conglomerados e tal, estão atuando para satisfazer, né, a essas pessoas que consomem. Então, bastaria o quê? Então, que as pessoas parassem de consumir proteína animal para que esses conglomerados parassem de operar nesse sentido. Então, de novo, a gente volta lá ao começo. É o capital o mobilizador de tudo isso? Ou é a sociedade, né, assim colocada, e dentro desse complexo, né, capitalista, chamado capitalista moderno, que empreende essa demanda, né? Então, fica difícil apontar, né? Difícil apontar culpados, né? Agora, a gente sabe que boa parte do desmatamento no Brasil é ilegal.
né? Então, frear esse desmatamento dependeria, e a gente já mostrou isso, né? De 2004 a 2012, o desmatamento no Brasil teve uma queda considerável, né? E queda ano após ano. Por quê? Por conta de políticas públicas orientadas a lidar com isso. Quando a gente afrouxou essas políticas públicas, afrouxou a regulação, voltou a crescer o desmatamento, que em boa parte, e na maior parte, é ilegal. Então, voltando à questão, é complicado dizer quem é o culpado pelo desmatamento, né? Tem uma série de elementos aí. Tem uma sociedade que ainda desperdiça muito, tá? Então, nós temos uma cadeia de desperdício muito grande ao longo do nosso suprimento logístico de alimentos, enfim, proteínas, etc. Tem uma sociedade que demanda determinados padrões de alimentação, e essa mesma sociedade tem fatias dela que passam fome, né? Então, completa essa questão para dizer quem é o culpado disso. Você pode dizer assim, mas esses conglomerados industriais, eles induzem ao consumo de determinadas coisas. De fato, eles atingiram um patamar que lidam com altíssima quantidade de recursos para investir em marketing, né, em campanhas de indução de consumo e assim por diante, né? Mas sempre tem um consumidor na ponta, sempre tem alguém que vai na prateleira do supermercado e não está importando se aquilo tem uma rastreabilidade ou não, se ele sabe de onde está vindo aquele produto, se é ilegal ou não, né? Então, é lógico que você pode também dizer, não, mas esse mesmo sistema ele opera com a ignorância do consumidor, né? O consumidor ignorante que não, e ele lida com isso e se locupleta disso, né? Então, é uma pergunta de difícil resposta. Mas uma resposta boa para isso é aquela que eu falei. Quer dizer, a gente lidar com desmatamento no Brasil é relativamente fácil a partir de políticas públicas, né? E a gente já fez essa lição de casa uma vez, né? Os elementos estão na mesa, basta segui-los, tá? Agora, por outro lado, e até aproveitando umas perguntas que você havia me antecipado, o que põe comida na mesa do brasileiro, vamos falar especificamente de Brasil, né? 70% da produção que alimenta diretamente o brasileiro, ela vem da agricultura familiar, de pequenas propriedades, né? Então, também tem que se pensar aí numa reversão dessa lógica, né? Boa parte do subsídio agrícola brasileiro vai para produtores de commodities, que, em sua maior parcela, serve para exportação, né? Não fica aqui. E a gente tem 70% da mesa posta fornecida por pequenos produtores que tem uma carga de subsídio muito menor, inclusive muito menor quantidade de auxílios, né, do Estado para fazer a sua produção, né? Então, é preciso talvez repensar. E isso é possível a partir também de políticas públicas, né? Então, você pode chamar isso de uma terceira via. Aliás, isso foi chamado de uma terceira via. A gente operando num sistema capitalista, mas com um Estado que reconheça o seu papel de mediador de conflitos, né? O seu papel de equilibrador de soluções. Então, o que falta muito para a gente talvez seja isso, né? Sim. Você falou da questão do consumo, né? Eu achei bastante interessante esse ponto que você coloca. Assim, para a gente, né, ter uma redução do consumo, a gente precisa pelo menos ter iniciativas, né, de como que nós vamos, né, fazer para reduzir esse consumo. Você poderia falar pelo menos tipo, que iniciativas poderia tomar?
Olha, eu não sei se eu falei redução do consumo, né? Falei redução da deu, degradação. Né? deu para entender isso. Mas se você quiser reafirmar. Eu até diria que há uma necessidade de reduzir consumo. Para fins de sustentabilidade, há uma necessidade de reduzir consumo, né, de algumas coisas e aumentar o de outras. Né? Então, vamos colocar na mesa. Políticas públicas que lidem com a questão da produção agroecológica são muito bem-vindas nesse contexto. Né? Que vão desde apoio aos produtores até uma supressão da cadeia intermediária, né, de revenda e de logística. Né? Ou seja, produtores que se aproximam dos consumidores. Então, isso é uma lógica que uma vez estabelecida, uma vez que a gente consiga estabelecer essas cadeias, são cadeias curtas, é um encurtamento dessas cadeias logísticas, onde eu produzo localmente, a partir de conceitos agroecológicos, ou seja, que impactam muito menos ou praticamente não impactam o ambiente, próximo dos pontos de consumo, de forma que eu evito, inclusive, o custeio de transporte, embalagem, etc., e se aproxime do consumidor final. O próprio consumidor final, ao se aproximar do produtor, ele mesmo gera um processo de fiscalização, ele sabe exatamente como é que aquilo está sendo produzido, colhido, processado e como chega na mesa dele. Então, todo o processo de produção em massa que a gente vive hoje distanciou o consumidor da fonte original do seu produto. Tá? Então, você tem uma série de cadeias intermediárias, tanto de manuseio, de manufatura de produto, quanto de transporte. Tá? E o consumidor perdeu a ideia da origem. Então, às vezes, ele está consumindo um produto que tem 60% de material artificial, grande quantidade de peso e volume final em embalagens, das quais ele nem necessitaria, e o produto mesmo, o insumo básico daquele produto, representa 10%, 12% daquilo que ele está comprando como sendo né, o produto principal. Então, ela precisa reverter isso. E é possível fazê-lo a partir de políticas públicas, a partir de um Estado que entenda esse processo, valorize essas cadeias curtas, valorize essa aproximação de consumo e produção e valorize as produções com menor impacto. Isso pode ter algum elemento fiscal, pode ter algum tipo de subsídio cruzado, pode ter algum tipo de apoio ou desincentivo, né? Ou seja, você começar a taxar mais aquilo que degrada mais, você cria um desincentivo, né? Ou quase um incentivo ao inverso. Então, é possível fazê-lo, né? Agora, o Estado precisa estar a serviço do bem-estar da sociedade, né? E não de alguns grupos só. Sim, estão quase finalizando, o Cabral. Só mais 2 perguntas aí a gente acaba. Eu tenho uma certa preocupação, né, principalmente aqui no Brasil, se me permite perguntar isso, da proteção dos quilombolas, do povo originário, porque muitas das vezes, né, esses setores não são respeitados e as suas terras também não são respeitadas, né? Eu queria que você falasse assim, qual que é a importância, né, e o que poderia se fazer para defender esse setor que digamos assim, não sei se é o termo correto, vulnerável. Bom, em primeiro lugar é o reconhecimento de quilombola, dessas comunidades, inclusive do conhecimento tradicional que essas comunidades geram, né, e dominam. Então, a primeira coisa é reconhecê-los, né? Uma vez reconhecendo,
e reconhecendo sua importância, e reconhecendo seu direito, inclusive, por ancestralidade, à ocupação de determinados territórios, assim por diante, a gente fica fácil, né? Uma vez reconhecendo, fica fácil delimitar áreas, fica fácil estabelecer direitos, fica fácil criar programas que beneficiem ou, enfim, que conservem, que concorram para conservar esses aspectos culturais, materiais e imateriais, né? Então, e o problema do Brasil hoje é que a gente vive um período em que se questiona esses reconhecimentos, né? Isso é muito complicado. Então, a gente vem de uma mudança que culminou na Constituição de 1988, né, reconhecendo boa parte desses direitos e estabelecendo, inclusive, procedimentos para demarcação territorial e etc. E vivemos aí praticamente 20 anos construindo e consolidando isso, e agora a gente começa a ter um questionamento deste reconhecimento. Então, isso é muito complicado. Então, vejo isso com uma grande apreensão, né? É uma coisa que a gente vai, na minha opinião, precisa reverter no curto prazo. Sim. E para finalizar, o Wilson, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, se você tem alguma perspectiva para o futuro, né, em torno do tema da questão ambiental, né? O que você acha que pode acontecer, ainda que seja mais um exercício de adivinhação do que propriamente uma análise propriamente dita, né? Que a gente sabe que é bem complicado, né? Mas você consegue fazer pelo menos uma previsão principalmente depois da pandemia? Previsão não. Previsão não consigo, mas assim, uma coisa eu tenho claro para mim, né? Nós não vamos mudar o modus operandi do sistema atual, né, no curtíssimo prazo. Então, não é a pandemia que vai fazer com que esse sistema mude da maneira que precisaria mudar para haver uma mudança de chave nessa questão da degradação ambiental, da degradação planetária e com todos os efeitos que isso gera. Eu acho que, infelizmente, nós vamos precisar passar por algumas catástrofes e elas virão cada vez de forma mais intensas para algumas mudanças começarem a surtir efeito, né? Então, e se vierem, né? Se é que mesmo essas catástrofes tenham, de fato, o papel de mudar esses procedimentos. Eu falo pelo seguinte, a gente lida, por exemplo, com cenários de mudanças climáticas. E é muito comum, por exemplo, no caso da água, né? É muito comum. A gente tem cenários em que a gente aponta que a água é uma questão muito séria, que precisa ter um tratamento de um conjunto de políticas permanentes para lidar com isso. E aí a gente tem um ano com mais escassez, né, seca e crise hídrica, e parece haver uma mobilização para resolver isso. Logo que passa essa crise, né, que os níveis de chuva voltam a ocupar os reservatórios e etc., toda essa discussão acaba, né, e a gente volta a viver exatamente como vivia antes. Então, isso, para mim, mostra que a gente vai ter que sofrer muito ainda na pele para que uma mudança de fato aconteça. Talvez esteja sendo muito pessimista e generalizando muito, dizendo, por exemplo, que a gente não muda a partir dessas crises. Não, a gente muda um pouquinho, né? Então, algumas ferramentas acabam ficando e elas ajudam, né, o futuro, mas ajudam muito marginalmente ainda. A gente precisava de uma coisa mais contundente, mais firme, mais forte, né, para haver, de fato, uma mudança nos números gerais, no contexto geral, né?
Agora, eu acredito muito, e a gente vinha exercendo, de certa forma, isso no mundo, acredito muito nesses acordos, grandes acordos multilaterais, e na capacidade que eles têm de, uma vez entrando nas políticas nacionais, estaduais, regionais, uma vez entrando nas políticas públicas, em todos os níveis, a gente comece a alinhavar mudanças que não vão ter um retorno imediato, mas que apontam pelo menos um cenário de um futuro um pouco melhor. Então, para não deixar uma imagem muito pessimista, eu acredito que assim a gente consiga, né? Uma vez que, por exemplo, um acordo de Paris possa colocar uma meta mais abrangente, uma meta mais firme, que os países adotassem essas metas, e aí começa a haver tem que aplicar essa meta em diversos setores, e aí começa a haver uma espécie de descida de escala, né, para a política estadual, para a política municipal, que a prefeitura, quando vai fazer alguma coisa, pensa, mas tem aquela política nacional que eu tenho que respeitar, né? E aí a coisa começa a acontecer. Eu acredito que por aí, ainda que isso não seja uma revolução, né, uma coisa que vai acontecer num prazo muito curto, e ainda que a gente tenha pouco tempo para que essas mudanças aconteçam, né, eu, por aí, vislumbro um futuro um pouco melhor. Não, só queria fazer um comentário que você achou que eu achei muito interessante a respeito da crise hídrica, da crise da água que principalmente São Paulo viveu. Eu morava em São Paulo no período dessa crise, né? Acho que foi meu último ano em São Paulo. E eu lembro que eu acompanhava, né, todo dia com o índice, como estava a cantareira, né? E me chamou a atenção porque teve um determinado momento que chegou a índices assim bastante preocupantes. Eu falei assim, se São Paulo ficar sem água, né, ferrou, né? E é impressionante, né, que apesar disso, né, faz pouco tempo, né, uns 5 anos, né, que isso aconteceu, 5 ou 6 anos que isso aconteceu, e a gente simplesmente esqueceu desse problema, né? Assim, eu não diria que esqueceu, porque agora os mecanismos, os órgãos de imprensa estão sempre, quando começa a chover menos, eles já começam a alardear que a gente pode chegar a uma crise hídrica novamente. Então, isso foi um mecanismo interessante, quer dizer, é uma espécie de cobrança da sociedade por políticas que resolvam essa questão. Mas o curioso é que alguns, por exemplo, né, vou falar de um caso específico com relação à crise de São Paulo. Tão logo parou voltou a chover, né, os reservatórios começaram a subiram aí 10, 15% acima do que eles estavam, e alguns governantes já anunciaram o fim da crise e anunciaram a volta ao como era antes. Anunciaram, agora a gente pode voltar a consumir como a gente consumia, ou seja, voltar ao patamar anterior, né? Como se aquilo já não fosse suficiente para ele dizer, agora a gente vai precisar empreender um programa de redução do desperdício, de redução do mau uso, né, da água. Então, isso ilustra um pouco dessa irresponsabilidade de algumas lideranças nesse sentido, né? Mas a gente vai sobrepassar essas lideranças, a gente aos poucos, vai colocando algumas questões que vão moldando, né, legislação, política pública e assim por diante, para lidar com essas questões. Sim. Wilson, né, você falou que você tava com o tempo, né, contado, né? Estou vendo aqui. Então já vamos, né, passar para as considerações finais. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Acho que foi uma discussão muito boa e bastante importante, né? E passo para as considerações finais. Então, eu vou tentar fazer
considerações finais um pouco menos pessimistas, né? Eu passei o tempo inteiro com um pensamento meio pessimista. E, aliás, até porque eu trabalho numa ponta que é, se eu assumir um certo pessimismo, eu posso contaminar muita gente, né? Eu sou professor. Então, e a gente lida com essa questão de sustentabilidade. O que eu procuro fazer é mostrar o que é de fato sustentabilidade e o que não é. O que é vendido como sustentável e o que não é, né? Então, de forma que os alunos passem a entender como é complexa essa questão de sustentabilidade e não se deixem levar por palavras doces, né? Palavras pintadas de verde, né? Então, de fato, nós estamos longe, enquanto sociedade, de sermos sustentáveis. A gente precisa reverter esse quadro se quisermos nos manter como sociedade, nos manter como uma espécie que habita esse planeta, né? E muito mais, 100% por nós, porque o planeta continua, né? O que pode acontecer é que a gente seja defenestrado desse planeta por algum motivo que nós mesmos criamos, né? Então, o homem tem essa capacidade, né? A espécie humana tem essa capacidade. É talvez a única espécie que consiga ela própria se autodestruir por completo. Então, da mesma forma que a gente tem algumas prevalências, né, de cognitivos e outras coisas, a gente também incorporou esse dom, né? Se no passado isso poderia significar a morte por uma bomba, né, uma terceira guerra mundial, hoje a questão pode estar vinculada a mudanças climáticas, a uma pandemia ou algo nesse sentido. Mas tudo fruto de um mau uso, de uma ocupação desenfreada e da degradação que nós impusemos ao planeta. Então a gente precisa reverter isso. A gente precisa contar com todo mundo para reverter isso. As pessoas têm que entender que, independente de viés político, independente de visão política ou qualquer outra coisa, a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto sociedade, ela depende da gente mudar essa chave da degradação ambiental. Sim. Então, Wilson, mais uma vez quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? E quero agradecer você também que está assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, né? Curta a nossa página do Facebook, curta esse vídeo no YouTube, né? Se inscreva no YouTube, obviamente. Curta, né, outros vídeos que o canal está produzindo, né? Siga a gente também no Instagram, né, para poder, né, expandir esse projeto para poder chegar num número maior de alcances, né, que o projeto já está chegando. Então, é importante que você que estiver assistindo esse vídeo dê uma força, né, para o canal fortalecer e poder continuar caminhando e respondendo essas questões tão importantes nesse período tão conturbado. Então é isso, pessoal. Tá encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima. Fiquem atentos à nossa programação e fui!